Vários são os desdobramentos e limitações trazidos pelas doenças respiratórias e doenças crônicas. Muitas vezes podem ser até mesmo muito intensas, inclusive. Lucimar Rodrigues enfrentou dificuldades respiratórias desde a infância e ainda os desafios de alergias de pele de forma recorrente. A história desse bom motivo para viver de hoje vai te inspirar a como lidar com as limitações e descobrir como exercitar resiliência. Confira agora. O programa Você é um Bom Motivo para Viver tem essa missão e esse objetivo de que até o final do programa de hoje você saia daqui com mais esperança, com mais resiliência, com mais fé, independente das limitações que você tenha ou esteja enfrentando. Eu já recebo aqui meu amigo parceiro, Lucas Farnese, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. Médico psiquiatra que tem nos ajudado ao longo desse tempo, desses anos de programa. É uma honra te receber. É um prazer estar aqui também. Muito obrigado. Ele também, outro parceiro querido, Guilherme Fenelon, terapeuta ocupacional, tem nos ajudado a dar um novo significado, um novo olhar. Mais uma vez, é uma honra te receber aqui. Obrigado, Thalita. Vamos fazer mais um programa. Vamos então explicar, que eu gosto que, às vezes, aos poucos, a gente ir apresentando um pouquinho vocês e a missão de cada um de vocês. O terapeuta ocupacional, qual que é a diferença dele para um psicólogo? Ou não tem? Ou qual que é essa diferença? Como que funciona? Pergunta bacana. A gente recebe muito esse tipo de questionamento para a gente na nossa área. A área da saúde mental, ela não é de domínio exclusivo da psicologia. O próprio Conselho Federal de Psicologia reconhece isso, inclusive através de um documento, né? O Ano da Psicoterapia, tem um documento que é fácil de qualquer pessoa ler, está lá no Conselho Federal de Psicologia. E esse documento, ele reconhece que nós temos múltiplas possibilidades de formação na área terapêutica. Tem profissionais, por exemplo, da área de saúde mental, por exemplo, a psicanálise, você não tem necessidade nem de ser um profissional da área de saúde. Você pode ter, inclusive, outras graduações e se especializar dentro de um contexto, claro, com uma formação de excelência nas escolas de formação, nos círculos de formação, para poder ser um profissional dessa área. Especificamente entre saúde mental, psicologia e terapia ocupacional, são cursos separados e distintos. E a gente forma em terapia ocupacional na área de saúde. Junto com o pessoal da fisioterapia, nós somos profissões irmãs, né, mesma época e geração, né, junto com o pessoal da biomedicina, da enfermagem, da medicina, e a gente tem um curso de 5 anos de formação. E no nosso caso, a gente pode se especializar em saúde mental, que foi o meu caso. Eu trabalhei muitos anos na área social, trabalhei com população em situação de rua, em Belo Horizonte, durante quase 10 anos. Trabalhei com escola, trabalhei na área de educação e estou na saúde mental tem muitos anos, através de uma especialização que a gente tem em Belo Horizonte, chamada psicoterapia ocupacional. Essa basicamente é a diferença. Resumindo um pouco, tem a ver então com a abordagem, com a forma como você vai alcançar esse fim de cuidado mental. Sim, exatamente. O que não muda para a gente é a metodologia e abordagem que a gente usa, mas os fins são exatamente os mesmos. O mesmo público que procura a psicologia pode procurar esse terapeuta especializado em saúde mental. Claro que tem que ter uma formação, uma especialização. É muito legal a gente procurar sempre um profissional avaliar o seu currículo, avaliar essa indicação, para a gente ter aí uma possibilidade de um resultado, né, de uma proposta terapêutica que vai te atender, né, de acordo com as suas necessidades. Mas qualquer dúvida é só procurar a gente, que a gente também tira qualquer dúvida e esclarece o que a gente puder. É bom entender isso até por conta de, às vezes, a pessoa ela fez algum tipo de busca para cuidar da saúde mental e ela, ou às vezes não se identificou, ou aquilo não comunicou com uma realidade dela, às vezes aquilo lhe parece muito distante para ela. Porque às vezes quando você escuta assim, eu tenho um analista, ou eu tenho um terapeuta, ou eu tenho um psicólogo, a pessoa imagina aquela coisa de filme, assim, é um divã, né? E às vezes é muito importante que a gente desmistifique os preconceitos através do conhecimento. Às vezes você fala assim, eu não gosto de jiló, mas nunca comeu jiló.
Eu peguei o jiló porque era um problema para mim na infância, o jiló. Era uma coisa... Eu fui comer jiló depois de adulta, com um franguinho, uma coisa maravilhosa. Um jiló com um franguinho na chapa, cebola e tal. Isso. Então, é a gente entender isso, que nós precisamos buscar a ajuda para cuidar da nossa saúde mental, para cuidar da nossa saúde como um todo e quebrar os preconceitos. Às vezes, você rejeita algo porque você nem conhece. Então, é ter realmente esse conhecimento prévio, assim como a sua tão famosa profissão, que muitas vezes não é famosa por boa causa, né, doutor Lucas? O pessoal tem muitos estigmas, né? Como você consegue? Histórias. Você pensa assim, você fica lá anos estudando para aquele médico de doido. Médico de doido. É uma coisa bizarra, né, da gente ver. O pessoal tem as perguntas assim, é médico de doido, né? Doido aqui entendido com as patologias que comprometem a sanidade mental. Porque você não vai levar uma pessoa dessa num cardiologista, mas não é só. Ele não é só, né, para comprometimento da sanidade, né? Trata ansiedade, trata depressão, te orienta, né? Pega dificuldades de ajustamento em situações ali da vida. Então, vem muito com essa história da psiquiatria, principalmente antes, né, década de 80, década de 70 e antes, quando não tinha muita medicação, né, e às vezes era muita contenção, era tirar mais a pessoa de circulação do que tratar efetivamente. E esse estigma ainda continua muito na cabeça das pessoas, né, que essa psiquiatria, que você vai amarrar, que você vai sedar a pessoa praticamente, né, para que ela não dê trabalho, né, e a psiquiatria não é isso, né, a psiquiatria já evoluiu, os tratamentos já evoluíram demais, né, demais. E qualquer pessoa que não se cuida, seja o cuidado que for, vai ficar doido mesmo. É doido que a gente está dizendo, é desmistificar um pouco essa palavra, parar de ficar atribuindo esse termo pejorativo para as pessoas. Porque você é louca, você é louco, você é doido, isso é uma coisa... Porque se você não se cuida, isso é uma doideira. Se você não cuida da sua saúde mental, se você não cuida da sua saúde emocional, você fica uma pessoa descontrolada. Fica. Né? E tem muita gente andando por aí, tá solto, andando por aí, mas que não raciocina, não se cuida, não cuida do outro, fala o que pensa achando que é sinceridade. Na verdade, é descontrole. A pessoa está, às vezes, descompensada, precisando se tratar, cuidar do coração, da alma, do espírito. E como você sempre fala aqui em todos os programas, não adianta a gente cuidar, eu tô com o meu espírito ótimo, eu vou à igreja, eu faço devocional, aí você está com os hormônios todos desequilibrados. E aí você está falando um tanto de besteira, você vai ver, às vezes, a tireoide. Quantas pessoas com a disfunção da tireoide ficam doidas, né? Já que é o mais fácil que algumas pessoas entendem, é importante a gente entender essa integralidade do ser. É corpo, alma e espírito. E por falar em corpo, alma e espírito, a história de hoje, você pode pensar assim, mas não é depressão, mas não é ansiedade, não é síndrome do pânico, é uma questão ligada, associada à pele, né, como muitas alergias, a questões respiratórias, como muitas enfermidades respiratórias têm a ver com ansiedade, tanto é que a crise de ansiedade, um dos sintomas é essa perda do ar, a pessoa tenta respirar e não consegue respirar. E a gente trouxe essa história de hoje, que eu quero que você acompanhe a partir de agora. Vamos lá? Eu nasci com problemas respiratórios, então eu já nasci na incubadora. Eu nasci já com todos os problemas respiratórios. Então, desde cedo, desde pequenininha, eu sempre era internada com bronquite, pneumonia. Então, eu desenvolvi asma, eu precisava sempre de bombinhas, né? Quase morri várias e várias vezes. Então, eu tinha alergias, assim, muito grandes, desenvolvidas. Então, eu buscava sempre alguma coisa, assim, alguma solução. Então, eu tinha vários problemas de saúde, problemas emocionais, e eu ficava buscando aquela solução. Quando eu tinha todos esses problemas, eu não conseguia correr, eu não conseguia fazer muitas coisas. E o meu sonho era correr. Eu não conseguia correr. E eu falei, e eu tinha também um sopro no coração. Então, eu tinha dificuldades. Um dia eu cheguei na Lagoa da Pampulha, eu falei assim, Espírito Santo, corre comigo. Jesus, me cura hoje. Eu tenho um sonho de correr essa lagoa. Então, ali eu comecei a correr. Quando fui ver, eu já havia corrido 18 quilômetros na Lagoa da Pampulha, sem cansar. Aí eu ouvi a voz de Jesus, faça seus exames. Fui fazer meus exames. Quem disse que você tem sopro no coração? Seu pulmão está igual ao pulmão de aço.
Quem disse que você tem asma? Aqui não tem nada falando que você tem asma. Quem disse que você tem algum problema respiratório? Isso nunca existiu. Olha só o seu pulmão. E nunca mais eu tive. E aí veio a outra cura. Foi quando eu tinha muita alergia de pele. Então, como educadora física, eu dava aula, suava muito. E a minha pele, quando tinha qualquer problema de pele, alergia, ela ficava na pele, no sangue, no pus. Então saía aquele pus e quando suava, eu não aguentava, precisava amarrar o cabelo e todo mundo ficava vendo. Então aquilo dali as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, credo. Então aquilo dali acabava com a minha imagem pessoal. E eu já tinha usado todos os tipos de medicamentos e nada funcionava. Aí um belo dia, eu na Lagoinha, ainda tinha o culto do pastor André no Ministério Cura. E eu fui nesse culto, eu falei assim, pai, hoje eu vou ser curada. O Senhor vai enviar algo para mim e através dessa pomada ou dessa medicação eu vou passar e eu vou ser curada. Quando cheguei no outro dia, uma moça no meu trabalho falando assim, olha, deixaram isso aqui para você. Era um pacote de 10 pomadas. Eu falava assim, mas quem deixou? Não sei, não falou o nome. Eu falei assim, mas eu sei quem deixou. Quando cheguei à noite, eu falei assim, pai, o Senhor já enviou a pomada. Eu vou passar e amanhã eu vou ser curado. Eu não vou acordar com nada. E estava completamente aqui. E aí eu fui, passei a pomada, orei. E quando chegou no outro dia, não tinha absolutamente nada. E eu fui completamente curada. Nunca mais eu tive nenhum tipo de problemas respiratórios. Nunca mais eu tive nenhum problema de pele. Nunca mais eu tive nenhum tipo de alergia. Porque o Senhor é um Deus de milagres. É lindo ouvi-la compartilhando, né? Porque ela ressalta o Deus que ela crê e o milagre que ela viu Deus fazendo na vida dela. E é interessante que a gente traz histórias aqui dos diagnósticos mais absurdos a doenças crônicas, que às vezes você pode olhar e falar assim, mas isso é uma coisa, uma alergia, ou, comparado. Primeiro que a gente não tá em nenhuma comparação de dor, tipo quem sofre mais, quem sofre menos, quem tem uma coisa pior do que a outra. Isso é terrível, isso é ruim para a nossa saúde mental, inclusive, comparação em qualquer cenário. E principalmente uma coisa negativa, né? Mas imagina uma doença crônica, você ficar com aquilo ali, dorme e acorda todos os dias. Quantas doenças de pele a gente tem que a pessoa sofre, é coceira, é uma irritação. Às vezes você começa a coçar, você já fica irritado, imagina você ficar coçando séculos, tempos da sua vida ali, coçando. Ou a própria questão respiratória, uma bronquite, uma asma, desencadeando ali episódios que a pessoa não consegue fazer atividade física. Então, o quanto isso, ter doenças crônicas impacta na saúde mental de uma pessoa. Saúde física, saúde mental, tudo junto, né? A gente não... Uma coisa impacta na outra, né? Então, eu falo sempre com meus clientes assim, olha, é muito difícil você ter uma mente forte dentro de um corpo fraco, um corpo sedentário, um corpo mal cuidado, né? Então, o desafio vai ser muito maior, né? A gente pode achar que o funcionamento mental é uma coisa independente do corpo, né? Ou que os órgãos estão separados ali, mas um não influencia o outro, né? Então, o cérebro está sozinho ali, o corpo, ele que se resolva aqui embaixo, mas o cérebro está quietinho ali em cima, né? Então, é tudo muito conectado, né? A gente vê isso na prática, as pessoas quando elas começam a melhorar a saúde física, elas começam a se alimentar melhor, começam a dormir melhor, começam a exercitar, cuidar das doenças ali que tem, como isso impacta positivamente na saúde mental das pessoas, né? Como o desfecho do tratamento, ele é melhor. Então, a gente divide didaticamente as coisas para a gente entender, né? Em saúde mental e saúde física, mas é tudo saúde, né? É tudo saúde. Então, um impacta no outro, com certeza, né? A pessoa com a saúde mental ruim começa a ter um acometimento físico, né? Tem uma chance maior de ter um acometimento físico. E a pessoa que vive sedentária, que não se cuida, olha, muito, muito difícil ela passar pela vida bem-estar, tranquila. Ela pode não perceber, ela pode até não perceber. Isso é um outro problema, né? A pessoa está ali mal, está péssima e não percebe, né? Super comum. Mas é muito difícil ela passar o corpo todo descuidado e passar pela vida emocionalmente, mentalmente bem. A gente vai ouvir um pouquinho o Guilherme daqui a pouco. Eu quero só compartilhar um pouquinho, para a gente ouvir um pouquinho mais do compartilhar da Lucimar, para a gente ver os desdobramentos em outras esferas também que impactaram a história dela. Eu perdi o meu irmão
E eu já estava em missões. Meu irmão ficou 3 meses internado no hospital em coma e eu acreditava nos milagres de Deus. Depois de tudo aquilo que Deus ainda tinha feito na minha vida, eu acreditava que, porque Deus fez um milagre na minha vida, também o mesmo Deus, eu também ia fazer um milagre na vida do meu irmão. E Deus levantou vários intercessores do mundo inteiro para orar para a vida do meu irmão. Só que Deus levou. E eu saí ali daquele hospital completamente desacreditada. Eu fiquei 3 meses trancada e eu falei com Deus, pode esquecer de mim, pode esquecer do meu chamado, pode esquecer que eu existo, porque os teus milagres não existem. E ali eu fui para o quarto, fiquei 3 meses ali cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai. E um belo dia, uma mulher que eu admiro muito, muito, me ligou, filha, tudo bem? Eu falei, sim, tudo bem. Eu só quero te falar uma coisa, filha. Você pode não acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida, mas Deus ainda vai continuar te amando. Você não precisa mais acreditar nos milagres de Deus, mas Deus ainda vai continuar te amando. Mas eu quero falar a última coisa, filha. O maior milagre de todos os milagres Deus já fez na vida do seu irmão, que é o milagre da salvação. Mas mesmo assim, filha, se você não quiser acreditar em nada disso, Ele ainda vai continuar te amando. Ali eu ajoelhei no chão, comecei a chorar, falei, perdoa, Pai. E Deus, Ele deu um decolar na minha vida. E aí onde realmente eu fui novamente para a missão. E eu aprendi algo com Deus, que independente de qualquer coisa, uma das palavras que mais Deus falava para mim, que eu dançava para Jesus antes, né? Eu era dançarina. E nos meus maiores momentos de dor, a coisa que Deus pedia para mim, falava assim, filha, dança para mim em cima da sua dor. Dança para mim em cima dos seus problemas. E eu lembro que as palavras que Deus me falava em Romanos. Nada pode te separar do meu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do nosso amor. Então, não existe barreiras para o Senhor. E o maior milagre de todos os milagres somos nós. É interessante você ver como que realmente, como seres integrais que somos, tanto a questão do enfrentamento dela da doença crônica, depois do luto, tudo isso, de alguma maneira, também estava associado à fé dela, às dúvidas dela, às angústias desses momentos que ela estava vivendo. E o quanto poder apontar tudo isso para Deus traz paz e tranquilidade também para passar por tudo, né? Muito bom, a gente costuma falar que Deus suporta, né? Deus suporta essas coisas todas que a gente traz nas nossas angústias da nossa própria existência. Thalita, que caso bacana para a gente poder conversar, para a gente poder ter aí vários elementos para a gente poder trazer. Como é muito variável, né? Como você mesmo colocou, a quantidade de casos e experiências que são trazidas no programa, e algumas, né, nessa questão didática parecem mais físicas, outras parecem de ordem um pouco mais espiritual. E é tão interessante a gente, primeiro, desconstrução mesmo, a gente todas as vezes nós vamos reforçar muito que existe esse diálogo permanente com relação a essas instâncias da nossa existência. E ouvir o relato dela, acho que 2 coisas me chamam muita atenção. Primeiro, que ela fala por uma experiência ela tem um milagre. Né? Vários casos que a gente discute aqui, conversam, você não tem um milagre espontâneo ali que acontece, que tem uma remissão do quadro instantaneamente, mas a gente sabe que isso é possível, né? A gente tem testemunhos maravilhosos que apontam para isso, mas não é assim com todo mundo. Com outras pessoas ali, o tratamento é mais longo, pode demorar mais, então Deus opera de acordo com a vontade dele em cada um de nós. Então é tão bonito a gente saber disso, no caso dela houve isso. E outro ponto tão interessante é quando ela diz, porque você pega uma pessoa que tem um testemunho desse, você acredita assim, poxa, essa pessoa agora está com uma fé inabalável, essa pessoa agora tomou um antídoto ali poderoso para o resto da vida, não tem nada mais que abale, porque ela viveu um milagre na existência dela. Perdeu o irmão, foi para o chão.
foi de novo, ela, perdi minha fé, Deus, eu estou aqui, mas não conta comigo mais não. Olha que bacana como é que ali teve todo um quadro que se manifestou, né, ou em outra circunstância, em outro episódio, com uma situação completamente distinta, e ela foi abalada, né? Mesma pessoa que passou por um processo tão maravilhoso, ela foi acometida em outra circunstância por outra dor. E ela, mais uma vez, teve outra experiência com Deus, de outra maneira, né, para ela poder ali ser conduzida para um processo de restauração, agora nessa ordem emocional dela, nessa ordem de compensação com relação ao processo de um luto, de uma perda. E olha que aí ela tem um resgate dessa beleza desse relacionamento dela com Deus e, novamente, ela está ali no processo de enfrentamento. Eu gosto de a gente pensar que Deus nos opera realmente no indivíduo, né? Deus nosso, Deus um Deus pessoal com a nossa própria vida, e vamos ser tratados de uma forma pessoal, seremos tratados dessa forma individual. E o meu caso, muitas vezes, ele serve como referência e ele serve como uma bela história para eu poder ouvir, mas sabe que Deus vai tratar com a gente de forma individual e pessoal. E depois que você ressignifica, você pode deixar uma palavra de esperança, como ela vai fazer com a gente agora. Eu quero poder deixar uma palavra que, assim como o tema do programa, você é um bom motivo para viver. Eu sou um bom motivo para viver. Eu lembro quando fala das palavras de amor de Cristo, eu lembro de João 17. Quando ali Jesus orou. E ele não lembrou, ele não falou em nenhum momento, não orou pela vida dele antes da sua morte, mas ele sempre falou de nós. E quando ele falou assim, Pai, eu não oro simplesmente somente por esses, mas eu oro também por aqueles que há de vir. Guarde-os, livra-os. Esse é o maior amor, né, que Jesus nos deixou. E logo depois ele morreu em uma cruz para nos salvar, para nos curar. E esse é o maior motivo dos maiores milagres de Deus. Vale a pena. Cada minuto vale a pena com Jesus. Vale a pena renunciar à sua vida, vale a pena ir atrás dele, independente de onde você esteja. Eu não sei qual lugar que você está, eu não sei qual lugar onde você parou, ou você ficou, ou não consegue mesmo sair. Eu não sei o que te segura ali, ou por medo, ou por decepções, mas Jesus pode. Jesus tira e Ele está chamando. Sai desse lugar. Vem para um lugar muito melhor, muito mais alto, que eu quero te mostrar. Existe um jardim de Deus, um lugar secreto de Deus, aonde Ele quer conhecer todos os dias e ter intimidade. Um pai na terra, ele tem intimidade com o filho. E Jesus, ele é ciumento. Ele quer essa intimidade com o filho. Esse é o jardim secreto de Deus. E é para esse lugar que Jesus, ele chama hoje. Para esse lugar secreto. Porque ali é o lugar de cura. Ali é o lugar de transformação. Ali é o lugar de revelação. E eu sei, assim como na minha vida, Deus fez, faz e vai continuar fazendo. Muito maior é aquele que Deus ele tem para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem na nossa playlist, no canal no YouTube da Rede Super, na playlist Você é um Bom Motivo para Viver, tem vários episódios sobre luto, enfrentamento do luto, então vale muito a pena você que está passando por isso assistir. Eu queria que você deixasse uma palavra final, Dr. Lucas, para quem está sentindo alguma coisa diferente em relação à doença de pele, doenças crônicas, falta de ar, às vezes um cansaço muito grande ao se exercitar, ao caminhar, para buscar ajuda também, né? Buscar ajuda, né? Buscar olhar, às vezes a pessoa, às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes nem tão simples, mas é uma caminhada, né? Um esforço que às vezes a pessoa está abdicando, né? Às vezes por desconhecimento, né? Quantas pessoas às vezes vão tratar, né? Elas ficam ali anos e anos e anos, e a gente começa o tratamento e elas, quantas vezes, talvez milhares de vezes eu já ouvi falar assim, nossa, por que eu não tratei antes? Né? Eu já devia ter feito esse tratamento antes, por que eu não olhei antes? Ter mais né? qualidade de vida, tanto, né? De tanto que melhorou. E não só ali na questão da saúde mental, né? Às vezes a pessoa começa a fazer um outro tratamento de saúde que ela estava negligenciando e ela percebe assim, essa melhora na qualidade de vida. Às vezes a gente tem um pensamento de tudo ou nada, né? Se eu não vou chegar na perfeição, então não vale nada, eu não vou fazer nada. Né? Mas, olha, você pode não chegar na perfeição, mas você pode, não precisa ficar tão ruim igual tá, né? Você pode ter uma
uma melhora, pode ter uma qualidade de vida maior com atitudes simples, com tratamento simples, com uma orientação, né? Às vezes a gente classifica as coisas em doenças, né? Mas não é para a gente rotular as pessoas, é para a gente definir qual que é o melhor caminho para cada tratamento, né? E cada tratamento ele tem um bom caminho, um caminho de excelência a ser seguido. Então, entra nesse caminho, né? Vamos entrar nesse caminho, vamos começar essa caminhada, que ela vale a pena, né? É um caminho de cura, um caminho de qualidade de vida, um caminho de bem-estar que pode estar disponível para todos nós. Amém, amém. Muito obrigada, Guilherme, obrigada, Dr. Lucas, e obrigada a você que nos acompanhou aqui ao longo de todo esse tempo. Eu espero que essa partilha, essa conversa tenha inspirado você, que é um bom motivo para viver, a viver com mais qualidade, a viver com mais alegria, a viver com mais paz e a buscar viver ainda melhor. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.